Olá, gente, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 20 de maio de 2020, nós estamos iniciando mais uma videoaula. Lembrando que hoje nós temos aula de língua portuguesa, que vai ser ministrada por mim agora, e a aula de língua inglesa, que será ministrada pela professora Benilda, certo? Hoje, em língua portuguesa, nós vamos iniciar a nossa aula a partir da página 52 do módulo 2. A nossa aula de hoje ela vai envolver a interpretação de um texto e também a aplicação de alguns sinais de pontuação. Nós já estudamos esses sinais de pontuação, então a gente vai só precisar dar uma recapitulada no que já foi estudado e daí para responder as atividades que são propostas pela atividade do módulo, certo? Eu espero que vocês estejam se envolvendo bem com os conteúdos. Qualquer dúvida, eu sempre falo com vocês, né? Vou aqui reforçar. Entre em contato no meu privado do WhatsApp ou deixe comentário aí embaixo no balanço da plataforma para que a gente possa aproveitar esse tempo de distância, né, que nós estamos vivendo devido à pandemia do Covid-19, adquirir os conhecimentos necessários para a nossa progressão, para a nossa carreira escolar, sem que nós sejamos prejudicados. Digo a vocês, quero reforçar, por favor, não fiquem com dúvidas, certo? Qualquer dúvida, entre em contato, só não se mantenha com a dúvida, porque isso não vai ajudar vocês, tá certo? Tirar dúvidas é essencial para que a gente construa um bom aprendizado. Vamos lá. Na página 52, temos aí o início de conversa, né? E é uma introdução dizendo que nós vamos estudar. Eu vou ler para vocês muito brevemente e depois eu vou explicando cada etapa, tá certo? O texto que você vai ler é um conto popular, uma história criada pela imaginação do povo. Ele narra uma história de aprendizagem envolvendo um velho, um menino e um burro. O que você imagina que pode acontecer em uma história com esses três personagens? Cite uma história que você já leu e que transmite um ensinamento. Comente sobre ela com os colegas e o professor. Essa letra A e a letra B do início de conversa, como nós não estamos tendo uma aula assim presencial, onde a gente poderia fazer esse comentário entre nós, vocês copiam no caderno e respondem, tá certo? Faz abessalho, copiam no caderno e respondem. Em seguida, vocês vão ler o texto e tem como título O Velho, o Menino e o Burro, que ele vai da página 52 até a página 54. Leiam o texto uma vez, se for preciso, duas, três, quantas vezes for necessário. O importante é que vocês, ao final da leitura do texto, tenham adquirido o conhecimento necessário para responder com eficiência às questões da interpretação escrita. Isso favorecerá a sua compreensão da leitura e ampliará a sua capacidade de pensar e compreender mensagens em um texto. Não esqueça, não precisa ler simplesmente uma única vez. Pode ler uma, duas, três, quantas vezes forem necessárias. Após a leitura do texto, que vai da página 52 até a página 54, aí vocês vão iniciar a atividade que está na página 55 até a página 58, tá? Na atividade, nós temos de início duas questões de interpretação oral, né? Essas interpretações orais são aquelas questões, como vocês já sabem, que não é preciso vocês copiar a questão, nem copiar a resposta. Simplesmente ler e se questionar consigo mesmo, para que vocês possam responder essas duas questões. Não deixem de fazer as questões orais de forma nenhuma. Por quê? É importante vocês refletirem sobre as questões que são levantadas antes da interpretação escrita, para que vocês possam obter um bom desempenho na interpretação escrita. E isso facilitará, favorecerá ainda mais a possibilidade de vocês obterem respostas corretas na interpretação escrita. Pois bem,
Aí nós temos aqui duas questões de interpretação oral. Em seguida, começa a interpretação escrita, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 questões. A questão 11, ela... todas as questões estão relacionadas ao texto. Não tem aí nenhuma questão de ordem pessoal, tá? Então, para que vocês respondam todas as questões, da questão 1 até a questão 11, ou seja, da primeira até a 10ª questão, vocês precisarão ler o texto, certo? A interpretação de um texto significa o seguinte: interpretar significa identificar e compreender a mensagem do texto. Quando eu falo em interpretar um texto, eu quero dizer, eu preciso identificar a mensagem que tem nele, aquilo que ele fala, o assunto que ele aborda, e compreender os argumentos do autor, da pessoa que escreveu o texto. Então, eu não vou obter um bom resultado na minha interpretação escrita se eu não tiver alcançado esses dois objetivos: identificar e compreender. E para que eu possa identificar e compreender, ou seja, interpretar o texto, na maioria das vezes, eu vou precisar ler esse texto mais de uma vez. Então, não tenham receio em fazer isso. Se for necessário, leiam 1, 2, quantas vezes for necessário. Tá certo? A nossa aula de hoje é basicamente isso. Vocês só precisam ler o texto e responder a interpretação oral e a escrita. Tá certo? Espero que vocês tenham um bom rendimento, leiam bastante, leiam, releiam, como eu falei. Não se preocupem quantas vezes terão que ler o texto. O importante é que vocês identifiquem e compreendam a mensagem que está nele. E mais uma vez, antes de encerrar a aula, eu quero dizer para vocês que precisamos manter os cuidados, né? E manter a fé de acreditar que nós vamos superar essa pandemia. Não é fácil, não está sendo fácil para ninguém ter que ficar em casa. E está sendo muito pior ainda para aqueles que estão sendo contaminados com a Covid-19. Certo? Então vamos manter as precauções, precisamos nos cuidar, precisamos preservar a nossa saúde e a saúde de quem a gente ama. Então mantenha as precauções e mantenha o foco na aprendizagem. Que se Deus quiser, muito em breve, nós superaremos esse problema. E vamos lá, acreditar que é possível e responder com eficiência à atividade. Leia, releia e interprete. Isso vai ser uma ótima aventura. O velho, o cavalo, aliás, o título do texto, né, é O Velho, o Menino e o Burro. É muito engraçado. Tenho certeza que vocês vão adorar esse texto. Um abraço, boa aula e até a próxima aula. Tchau, tchau.